Olá para você que acompanha a programação pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto para falar de uma técnica que vem sendo muito procurada para tratar a saúde emocional. É a hipnose. Para falar conosco aqui no programa, nós recebemos a psicóloga e hipnóloga Karina Perassoli Marcucci. Eu queria agradecê-la pela presença, por ter aceito o convite para conversar sobre esse assunto tão interessante e tão curioso que é a hipnose. Eu que agradeço. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos Fernando Castilho pela Rádio Câmara e Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Em muitos casos, né, a gente ouve muito falar, a gente que é leigo no assunto, ouve falar que a hipnose tem sido muito eficaz em tratamentos emocionais, tratamentos em consultório de psicologia. Muitas pessoas desconhecem ou conhecem apenas aquela hipnose de shows, de plateias, de entretenimento. Qual é a diferença? A diferença é muito grande, né? O entretenimento, ele é interessante, ele é bacana, mas ele não promove uma mudança. O tratamento é pensado para resolver algo que incomoda, né? Um desconforto daquele paciente. Ele busca intencionalmente a hipnose como uma ferramenta para ajudá-lo a passar por um desconforto. Como funciona essa técnica? Bom, dentro da clínica, né, existe primeiro uma avaliação para aquela pessoa, para avaliar se aquilo é possível, mas à medida que é possível, é feito todo um tratamento personalizado em prol de resolver aquela questão que ele veio buscar. Basicamente, a hipnose, ela trabalha com a condição de sugestões, né? Trocar um pensamento ruim, um pensamento que está ali arraigado por algum motivo na mente, que impede um crescimento, por algo que seja mais saudável, algo que seja mais benéfico, né? De uma forma geral. A busca da hipnose clínica é no intuito de promover a qualidade de vida daquele paciente, né? Para que ele possa retornar ao seu ambiente e ter uma qualidade de vida mais adequada, algo que se perdeu ao longo do tempo. Agora, a hipnose, ela trabalha com a alteração do estado de consciência. Tecnicamente, como funciona isso em consultório? Tá, é uma leve alteração, né? Não é algo que a pessoa não tem noção do que está acontecendo, pelo contrário, tá? Isso é um grande engano. Normalmente, a pessoa, ela busca a hipnose, quando a gente coloca ela em tratamento de fato, veja, já foi feito um combinado, ela tá ali porque ela tem interesse em resolver, então é feito um leve rebaixamento da consciência. O que é rebaixar a consciência? Diminuir o fatorzinho crítico, né? Que todos nós temos e que nos impede, muitas vezes, de ter acesso às emoções. O foco principal da hipnose é trabalhar com as emoções. Então, por isso, eu preciso de um leve rebaixamento. Só que à medida que eu rebaixo, né, para chegar no ponto de acesso, a pessoa, diferente do que muitos acreditam, ela continua tendo total contato com a realidade, né? É por opção que ela está ali. Veja, quando nós assistimos um filme, por exemplo, né? Nós mergulhamos no universo do filme intencionalmente. Mas se algo ao redor acontecer, automaticamente a gente sai e volta a viver a vida normalmente. A hipnose também tem essa condição, tá? Não existe nada que seja forçado, nada que seja prejudicial. Nós vamos trabalhar basicamente com o conteúdo daquela pessoa. Qual é a diferença entre a hipnose e aqueles trabalhos de relaxamentos mais profundos? Então, olha, o relaxamento, ele tem um nível de atuação, mas não de transformação, tá? A hipnose, do jeito que eu conheço, clínica, ela tem todo um estudo, ela é focal. Você não vai tratar vários pontos ao mesmo tempo, você vai escolher um, né? E aprofundar naquele ponto. Nós podemos dizer que nós vamos buscar a causa daquele desconforto, tá? A hipnose, ela não serve como algo pensado como uma metralhadora que acaba com todos os problemas. Você vai lá e resolve tudo. Não funciona assim. Ela é direcionada, ela é focal para um problema. Pode ser aplicada mais vezes? Pode, várias vezes. Não há contraindicação, tá? Mas eu preciso de um processo específico para cada tipo de desconforto. Para que tipos ou com que tipos de pacientes e problemas a hipnose pode ser trabalhada? Bom, todos somos hipnotizáveis, tá? Mas normalmente a busca maior na clínica, ela tem uma relação mais ligada com transtornos de pânico, relacionados à ansiedade exacerbada, algo que você não consegue lidar, né?
o emagrecimento, vícios de uma forma geral. Eu tenho recebido muita procura relacionada ao emagrecimento em si, tá? Mas ela pode ser usada para diversas coisas, inclusive performance, né? Você quer melhorar a sua qualidade de vida e o seu desempenho, isso é possível também. Porque, veja, o referencial da hipnose é aquilo que nós já temos de conteúdo, né? Então, a gente vai trabalhar para isso potencializar. Não é algo externo, é algo que a gente vai trabalhar com o reservatório interno, né? Você falou que a técnica vem sendo muito procurada por pessoas que buscam emagrecimento, que tem como causa a questão, o fundo emocional. Como é nesses casos? O que você busca ou procura durante a técnica, durante o tratamento? Eu vou te dar um exemplo prático de uma paciente recente. Ela me disse o seguinte: olha, Karina, eu tô vindo aqui porque eu já fiz várias outras tentativas, né? Inclusive, veja, eu não desconsidero e sempre peço para que a pessoa busque se não tem causa orgânica, tá bom? A gente não pode colocar tudo e achar que tudo é igual, não é. Primeiro a gente avalia a causa orgânica. Não, tá tudo bem. Ela seguiu todas as orientações, procurou um endócrino, procurou um nutricionista, está seguindo, mas mesmo assim, está fazendo uma atividade física, mesmo assim ela não consegue sair daquele peso e sente um desconforto, porque mesmo fazendo todo o procedimento, ela não chega, né? Depois de um tempo, de várias e incessantes tentativas, aquilo não sai do lugar. Bom, então aí a gente vai avaliar se é possível ser emocional. Por exemplo, essa paciente em específico, a causa, eu sempre vou buscar a causa do não emagrecer, tá? E isso não importa a quantidade de quilos. Para mim não é importante a quantidade de quilos. Lógico que para a pessoa que me procura é o excesso de quilos que faz diferença, né? Mas o que me motiva é a condição de localizar a causa, aonde aquela emoção ficou presa, né? Então, quando eu coloco a pessoa para o tratamento, é esse o meu foco, buscar a primeira vez que ela sentiu aquela emoção de não conseguir, de não dar conta, né? Que está aflorada no engordar, no perder a condição de controlar o peso. Isso pode estar envolvendo o vício de comer, que é um vício, e isso envolve comportamento. Então, depois da hipnose, por ser psicóloga e trabalhar com a parte comportamental, eu naturalmente alio um tratamento com relação a comportamento, tá? Porque a gente quer que a pessoa, além de passar pela hipnose, ter os benefícios, que ela tenha uma condição de manter-se nesse ritmo depois. Então, ela precisa aprender a voltar para a vida dela, né? Sem o vício do alimento. No caso de fobias, traumas, medos. Isso. O medo, principalmente quando a gente pensa em fobia, é o medo do medo, né? Então, a gente vai trabalhar também a causa daquilo. Normalmente, a causa pode ser anterior ao momento atual. E ela pode não estar relacionada a um trauma específico, mas é algo que ficou preso. Para algumas pessoas, isso pode ter sido mesmo traumático, tá? Por exemplo, quando criança, ou agora pré-adolescente, ou adulto, sofreu algo que realmente ancorou aquela emoção negativa, mas não necessariamente. A gente tem casos que, olhando com a mente adulta, é algo muito simples, né? Mas quando vivido muito jovenzinho, com a mente ainda em formação e sem condições reais de resolver aquele problema, aquilo é muito grave, aquilo é muito intenso e a mente grava aquilo como muito intenso. Veja, nós temos uma trava aí, né? Nós não estamos livres de ter problema. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos sendo expostos de novo àquela emoção. De um jeito ou de outro, aquela emoção é novamente acionada e vão se formando pontos. A mente, quando ela vai se defender, vamos pensar no animalzinho, por exemplo. Quando a gente deixa um animalzinho acuado, né? Ele tem 3 tipos de reações, normalmente. Ele pode querer fugir, ele pode parar, né? Ou ele pode te atacar. A mente, quanto mais primitivo você tem o encontro de uma emoção ancorada, de que jeito pode ser isso? Infelizmente, somos criados por seres humanos, nós também somos, né? Então, a gente não está livre de provocar no outro, né? Algo que pode ser ali um desconforto ao longo do tempo. Um pai, por exemplo, é uma figura de autoridade,
né? Diante de uma briga, de uma discussão, às vezes a criança fica sem recurso naquele momento. Então, muitas vezes, aquilo que é falado naquele momento, se for falado de uma forma muito grosseira, muito agressiva, muito contundente, que a criança não tem como se defender, veja, não é via de regra, tá bom? Mas muitas pessoas ancoram a emoção do eu não dou conta, eu não consigo, né? E é natural que, mediante um desafio, você pare. Veja, se nós formos analisar assim, a maior parte das doenças emocionais, pensando em doença emocional, vamos pensar na depressão. Qual é a característica principal da depressão? A falta de vitalidade, né? Então, à medida que a gente vai se deparando com as questões emocionais, a hipnose tem assim uma condição de nos dar essa condição de ir voltando ao ponto causal, tá? Uma vez que você desfez a causa, naturalmente aquilo perde a intensidade. E a mente, embora sejamos diferentes uns dos outros, mas a mente tende a procurar caminhos mais saudáveis. Para cada um é de um jeito, mas ela tende a buscar caminhos mais saudáveis. Agora, você falou da depressão como falta de vitalidade. A ansiedade já é um processo um pouco diferente. Sim. Também pode ser trabalhada com a técnica da hipnose. Pode. Até porque a ansiedade é algo natural nosso, né? Ela é uma mola propulsora. Nós precisamos ter. Ninguém pode viver sem a condição de ter ansiedade. O que acontece é que, normalmente, a gente percebe que ela pode estar passando do ponto, né? Ela está muito. Então, a mente está num lugar, você está num lugar, mas os pensamentos não param. Isso incomoda e, além de incomodar, faz com que você não seja produtivo e fique preso naquela situação, né? Então, a hipnose pode trabalhar e trabalha com ansiedade, tá? Agora, você vem falando durante toda a nossa entrevista, a nossa conversa, sobre o fato de que muitas pessoas apresentam um problema de ter emoções represadas. E à medida que você detecta isso e trabalha a hipnose, você também tem outras terapias complementares para trabalhar todo esse problema. Te faço essa pergunta porque muitas pessoas se dizem hipnólogas. Muitas delas não têm a formação na área da saúde ou em psicologia. Para quem é recomendável, quem tem interesse em trabalhar com essa técnica, é importante ter a formação na área da saúde? O que você diria? O que os conselhos de psicologia, de medicina, qual é a conduta deles sobre isso? Olha, é claro que o ideal é que você tenha um conhecimento, né? Nós estamos falando de algo muito delicado. Nós não estamos falando de algo que, enfim, é superficial. Não é, né? Eu acho que categoricamente a gente tem que ter um conhecimento anterior. Isso, para mim, é indiscutível. Quando a gente fala em autoconhecimento, como trabalhar a hipnose, as terapias complementares e o autoconhecimento? Qual a importância desse autoconhecimento para o paciente? É vital, né? À medida que você se conhece, você vai tendo abertura para novas possibilidades, né? Inclusive, um paciente me perguntou esses dias: doutora, parece que eu tô com mais sorte. Aí eu falei: peraí, vamos voltar, né? Vamos entender qual é o caminho dessa sorte, né? Veja, você passou a traçar aquilo que você quer, né? Você tem um objetivo. Ele não existia tão claramente na sua mente antes, né? Você tem um objetivo e você está traçando planos para chegar nele. Então, veja, isso é sorte? Não, isso é preparo, organização, isso é meta, né? Você está se organizando para chegar ali. É natural que, lógico, ninguém está livre de cair e levantar. Mas é natural que você chegue, né? Se você se dedicar e olhar ali e falar: eu vou, de um jeito ou de outro, você vai se preparando para que isso aconteça. Existe algum caso em que a psicoterapia de hipnose não é indicada? Não é psicoterapia de hipnose, tá bom? É hipnoterapia, né, no caso. A hipnoterapia, ela pode ser sozinha também. Você não precisa usar necessariamente a carga comportamental. Eu uso porque é do meu métier, tá no meu histórico, sim, né? Mas não necessariamente. Até porque hoje a técnica que eu acompanho e vejo como mais viável, em uma sessão, existem causas que você já está tranquila e que você consegue lidar com aquela dor, vamos dizer assim, né? Por exemplo, transtorno de pânico. Você tem pânico por algo que é físico. É possível, né? E a psicoterapia,
As técnicas de psicoterapia, elas podem ser, nesse caso, dadas em seguida, mas pode também não. Tem pessoas que, infelizmente, já tiveram um histórico anterior com a psicoterapia, porque existem várias linhas, né? Nós começamos a conversar e tem várias linhas. Cada pessoa se adapta com uma. E muitas vezes ela pensa assim, poxa, mas eu vou procurar um hipnólogo, vou ter que contar minha vida inteira, né? Veja, esse é um diferencial da hipnoterapia. Eu preciso saber apenas aquilo que lhe causa dor, aquilo que te causa desconforto e que te levou até mim, né? Mais do que isso, é algo que você tem opção ou não de estar dizendo, né? É um diferencial. Eu vou trabalhar especificamente naquela situação. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a psicóloga e hipnóloga Carina Perassoli Marcucci, e a gente falava agora sobre as várias linhas da hipnose, e eu conversei com você antes da gente começar a gravar, falamos sobre a questão da regressão. Muitas pessoas acabam confundindo ou então achando que são coisas muito diferentes. Qual é a diferença de fato entre elas? Na realidade, a regressão pode ser uma técnica usada dentro da hipnose, tá? E como outras técnicas são usadas. A regressão, ela tem uma característica mais ligada à hipnose clássica. Como em outras ciências, né? A hipnose também foi construída de vertentes diferentes. Então, você tem a hipnose clássica e você tem a ericksoniana, que são as que despontam. Hoje, elas são as referências, né? Todas elas têm técnicas interessantes e que podem ser, em algum momento, personalizadas para aquele paciente. Agora nós falamos sobre situações muito específicas, né? Situações mais graves, né? Questões de fobia, medos, traumas, depressão. Mas a hipnose, ela pode ser utilizada para tratamento de algumas situações do dia a dia. Por exemplo, pessoas que têm dificuldades no trabalho, dificuldades no casamento, enfim. Ou tiveram algum tipo, não tem autocontrole durante discussões. Como trabalhar com esse tipo de situação? Sim, é possível, né? Até porque, na realidade, a finalidade da técnica é melhora numa qualidade de vida. Então, se algo impede você para alcançar o seu resultado, vamos dizer assim, aquilo que você almeja, é possível trabalhar. Na realidade, nós vamos trabalhar com o potencial de cada pessoa. Então, provavelmente, o pontinho que está ali parado, né? À medida que a gente trabalha ele e vai sentindo a dimensão que ele tem na sua vida, naturalmente você vai tendo mais recursos para lidar. Você falou que uma sessão pode ser trabalhada a hipnose. Qual seria o número máximo? Existe isso? Existe um parâmetro? Olha, existem diferentes percepções disso, né? Eu trabalho de uma a três sessões, sendo uma muito intensa, tá? Ela pode chegar a 3 horas. As outras 2, elas variam de pessoa para pessoa. Normalmente é um reforço daquilo que a gente acolheu na primeira. Veja, todas as pessoas são diferentes e têm reações diferentes. Então, eu aguardo um tempinho para que entenda aquilo que eu preciso reforçar. Por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que gostaria de emagrecer. Ela me disse, Karina, eu gostaria de emagrecer. Só que ela não me disse que ela tomava muito refrigerante. E que na casa dela, o refrigerante substituía a água. Ela não me disse, é um dado importante. Sim. Depois de passar pela primeira sessão, eu vou acompanhando e ela me disse assim, doutor, eu não enxergo mais o refrigerante. Eu falei, como assim você não enxerga mais o refrigerante? Ela me falou assim, não, todo mundo toma na minha casa e eu não sinto mais a necessidade de tomar o refrigerante. Eu ouço aquele barulhinho, né? Mas ele não é mais um gatilho para que eu tome o refrigerante. Poxa, eu não disse para a mente, não tome refrigerante, né? Eu só disse, olha, busque coisas mais saudáveis. A mente entende que aquilo era algo que precisava ser tirado naquele momento. Então, esse controle de como a pessoa vai reagir, veja, reagir no bom sentido, tá bom? Sim. A gente não tem, porque as trilhas mentais, né? Aquilo que é a necessidade, a mente dá. A mente é muito sábia e ela vai orientando. Mas, normalmente, as escolhas são muito assertivas. Essa é a magia, né? O quanto é assertivo. Caso o paciente não tenha vontade ou não queira ser hipnotizado, isso não é possível. Não é possível hipnotizar alguém que não queira. Isso, perfeitamente. A primeira
condição para que o paciente passe pelo processo é aceitá-lo e querê-lo, né? Você não tem condições de aplicar técnica nenhuma, aliás, nem psicoterapia, você não tem condição de atender alguém que não queira ser atendido, né? E a hipnose, mais do que a hipnoterapia, tem que ter um combinado, tem que ser consensual. Porque, veja, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? E eu sirvo como um guia. Então, caso você não me ouça ou não queira seguir as minhas orientações, nós não vamos ter resultado nenhum. Perfeito. Nós conversamos então aqui no programa Espaço Aberto com a psicóloga e hipnóloga Karina Marcucci. A gente falou sobre a hipnose, que vem sendo muito procurada como técnica de tratamento da saúde emocional, e eu queria agradecê-la, Karina, por estar aqui conosco, tirar todas as dúvidas, esclarecer sobre esse assunto aí tão interessante. Muito obrigada. Eu agradeço você também pela sintonia e até a próxima.